O cálculo do maior divisor comum ou máximo divisor comum. Também nós vamos fazer por decomposição em fatores primos, como nós fizemos na aula anterior de MMC, que vai passar aí no card agora em cima, tá? Pessoal, lembra que nós só podemos usar os números primos só aqui do lado dessa barra que quer dizer divisão? Só pode usar somente os números primos. E os mais usados, como nós vimos, são esses: 2, 3, 5, 7, 11. O 13 também geralmente é usado e é um conjunto infinito. Tá certo? Então, pessoal, aqui lembrando, só podem estar números primos, tá? Quando que eu vou usar o primo 2? Quando o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Então, pessoal, por coincidência, todos esses três números aqui dá para dividir por 2, porque são pares, né? Termina com 0. Então, eu vou usar o primo 2. Pessoal, vamos ligar mostrando que nós vamos fazer essa divisão, ó. Eu consigo dividir os 50 por 2, porque termina com 0. Os 60 também eu consigo dividir por 2. E 80 também eu consigo dividir por 2. Todas as vezes que na linha que eu estou fazendo aqui, eu conseguir dividir por todos os números ao mesmo tempo, eu vou fazer uma flechinha aqui, um destaque. Tá? Vou destacar essa linha aqui. Então eu só posso fazer esse destaque dessa linha quando acontecer isso, quando eu conseguir dividir por todos os números ao mesmo tempo. Tá certo? Tem que ser por todos os números, tá? Aí eu faço um destaque, porque a gente vai usar essa linha no final. Então vamos fazer a divisão por 2. Professor, precisa montar a conta? Não, vamos fazer mentalmente, pessoal. Quando dividir por 2 é fácil, é só pegar metade do número. Metade de 50 é 25, metade de 60 30 e a metade de 80 40. Então, quando for divisão pelo primo 2, vamos fazer mentalmente, tá? Pessoal, pergunta: existe algum número par aqui ainda? 25 termina com 5. Não é divisível por 2. O 30 termina com 0 e o 40 também. Então, esses dois números aqui eu consigo dividir por 2. Somente o 30, eu faço flechinha só o 30 com 2 e o 40 por 2. Pessoal, percebe aqui que eu não consegui dividir pelos três números envolvidos, somente por esses dois finais. Então, eu não vou fazer a flechinha de destaque nessa linha, não. Tá certo? Não vou fazer. Então, repito o 25, porque não dá para dividir por 2, porque ele termina com 5. 30 dividido por 2 eu consigo, é só pegar metade, dá 15. E 40 dividido por 2 dá 20. Como 20 termina com 0, eu vou continuar usando o primo 2 ainda. Tá certo? Como esse 25 aqui não dá para dividir por 2. O 15 termina com 5, também não dá para dividir por 2, porque não é par. Agora o 20 dá. O 20 dividido por 2 eu consigo. Vai dar 10. Outra linha, pessoal, que não tem destaque de flechinha. Por quê? Porque eu não consegui dividir pelos três números ao mesmo tempo. Então não pode fazer destaque. Continua pelo primo 2 ainda, por causa desse 10 aqui, é um aviso que eu vou continuar usando o primo 2. O 25 não dá para dividir, vou repetir. O 15 também não dá para dividir, copio novamente. Agora 10 dividido por 2 eu consigo dividir, porque o 10 é par, dá 5. Não posso fazer o destaque aqui na frente, porque eu não consegui dividir pelos três ao mesmo tempo, como aconteceu aqui na primeira linha. Então não tem flechinha de destaque. Pessoal, a vez do primo 2 já era. Vamos pular para o próximo primo, 3. Será que tem alguém aqui que dá para dividir por 3? O 15 tem na tábua do 3, o 25 não tem, e nem o 5 também não tem. Então, somente o 15. Então, eu vou usar o primo 3, sim. Só que aí, eu só vou dividir somente o 15 por 3. Professor, essa linha também não consegui dividir pelos três números ao mesmo tempo. Então, não tem destaque. Tá? Repito novamente o 25. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 não dá para dividir. Repete o 5 novamente.
Pronto. Olha os números que ficaram, pessoal. 25 não tem na tábua do 3. O 5 também não tem na tábua do 3. E o 5 também não tem na tábua do 3. Então, a vez do primo 3 já era também. Próximo primo, 5. Todos eles dá para dividir por 5, porque termina com 5, aqui é 5 e aqui é 5. Tem na tabuada do 5. Então, eu vou usar o primo 5 sim. Beleza? Então, aqui, pessoal, olha o que vai acontecer. O 25 eu consigo dividir por 5. O 5 eu consigo dividir por ele mesmo. E esse 5 também consigo dividir por ele mesmo. Note que nessa linha, eu consigo dividir por todos os números ao mesmo tempo. O que eu faço? Flechinha de destaque. Essa linha eu vou destacar. Por quê? Porque eu também consegui, como a primeira, também consegui dividir por todos os números ao mesmo tempo. Aí eu faço esse destaque aqui. Tá certo? Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por ele mesmo dá 1. Acabou essa coluna do meio aqui. Quando aparecer o número 1, acabou. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, essas duas colunas finais aqui acabaram. É só repetir, né? E aqui, 5, só dá para dividir pelo próprio primo 5. Então, eu só vou conseguir dividir uma vez só aqui. Então, não tem destaque. Termina essa parte do cálculo quando acontecer que essa última linha fique tudo número 1, como ficou aqui. Pessoal, quem é a resposta? Quem é o MDC de 50, 60 e 80? O MDC será a multiplicação dessas duas linhas destacadas aqui. Multiplicação do 2 com o 5. Então, essas duas linhas de destaque é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Então, a resposta, o maior divisor comum de 50, 60 e 80 é igual a 10.